Será que o esporte foi sempre bem aceito no meio do cristianismo? Vamos descobrir isso juntos aqui no Missão Atleta. Fala pessoal, aqui é Walter Chiaper falando um pouquinho mais para vocês sobre a história do esporte e do cristianismo, como eles andaram juntos. Será que o esporte foi bem aceito no meio do cristianismo no começo? Bom, o cristianismo se inicia e aqui aparecem então alguns momentos em que o esporte é citado, como nas cartas de Paulo, como já falado anteriormente. E após isso? Após o período da vida dos discípulos, nós começamos a entrar num outro período, nós chamamos de período dos pais da igreja. E numa carta de Santo Clemente, nós temos a primeira referência à linguagem esportiva fora da Bíblia. Paulo já tinha usado essa linguagem esportiva nas suas cartas e agora, Santo Clemente escrevendo, ele vai falar o seguinte, que Pedro e Paulo são campeões da fé, porque foram pessoas que entregaram a sua vida e morreram pela fé que tinham. A expressão campeões é uma referência ao esporte da época e aos jogos que aconteciam naquele período. Outra referência nós vemos nas cartas de Ignácio, o bispo de Antioquia. Ele foi preso, foi torturado, mas ele escreveu algumas cartas, e essas cartas foram direcionadas a Policarpo, e lá ele começou a usar algumas metáforas, usando também expressões de linguagens do atletismo e dos jogos romanos. Nas cartas de Ignácio para Policarpo, ele também cita as infelizes torturas que alguns cristãos estavam passando, sendo jogados para lutar contra animais selvagens, e essa era o espetáculo de Roma, onde alguns estavam morrendo por causa disso, por causa da sua fé. Ele fala o seguinte para Policarpo: seja sóbrio como um atleta de Deus. Essa expressão é realmente incrível, ainda mais o que vem depois. Ele fala o seguinte para Policarpo: o prêmio é a incorruptibilidade e a vida eterna. Então ele convida Policarpo a ter uma vida mais próxima de Deus ao convidá-lo a ser um atleta de Deus, no sentido de seja forte, seja bravo. Outro pai da igreja que cita uma linguagem esportiva em suas cartas é Tertuliano. Tertuliano, quando estava preso, ele usa da expressão da linguagem esportiva para incentivar e faz alguma comparação entre a vida de um atleta que tem que treinar constantemente e a vida do martírio que ele estava sofrendo, também por também estar aprisionado naquele momento. Outro pai da igreja que cita também a linguagem esportiva é o Santo Cipriano. Ele lá no 252 ele vai escrever uma analogia entre os torneios terrestres, onde há uma baita preparação dos atletas para que isso aconteça, eles sejam exaltados perante o imperador e perante o público, e a comparação também com o que ele chama de torneio celestial, em que você também tem que se preparar para ser honrado e louvado perante Deus. Mas as coisas vão mudando com o tempo, e lá no século III, século IV, João Crisóstomo vai ter a sua homilia contra os espetáculos, onde ele faz uma proibição com a relação de que um cristão não deve participar, nem prestigiar, nem estar sentado na arena de algum tipo de espetáculo romano. Eles são proibidos. Isso só mostra que se eles foram proibidos disso, é porque estavam indo prestigiar esse tipo de evento. Então, esse convite foi feito e ele realmente, na sua carta, ele fica dizendo o seguinte: o quão desapontado ele estava de ver que os cristãos estavam preferindo ir assistir a corrida de cavalos do que ir assistir a um culto, a um bom sermão que estava sendo pregado. Na verdade, Tertuliano ainda, ele mandou uma carta chamada De Spectaculis, dizendo o seguinte, que era totalmente intolerável a presença de um cristão, tanto em circos, estádios ou mesmo anfiteatros. Um cristão não devia participar desse tipo de atividade, até porque isso seria contra a fé cristã. Mais do que isso, seria um tipo de idolatria. E o cristão que fosse achado nesse tipo de situação estaria indo contra a sua fé cristã. Os pais da igreja daquele período, eles também vão começar agora a incentivar os cristãos a terem algum tipo de práticas realmente esportivas, como, por exemplo, caminhadas, exercícios ao ar livre vão ser recomendados para os cristãos, para que eles possam exercitar o corpo, mas está totalmente vetada a participação de cristãos em arenas como espectadores. Realmente a relação dos cristãos dos primeiros séculos com o esporte era muito dúbia. Por mais que eles usassem isso de algumas formas, como Paulo usou, como referências, alusões, para que haja uma melhor compreensão do que eles querem dizer, já que a linguagem esportiva estava sendo mantida entre o seu público-alvo, também, por outro lado, eles não queriam que os cristãos
participassem de forma ativa disso. Tem um autor chamado, com o nome aqui embaixo, não vou lembrar também de cabeça, ele lá em 1968 vai dizer que os primeiros cristãos eles tinham um grave problema com o esporte, porque o esporte tinha a questão da idolatria, porque era o culto também ao corpo e também culto aos deuses dos romanos. Então, essa absorção da cultura helena, uma cultura estrangeira, para os cristãos era, ainda que eles fossem também gregos, romanos, era muito complicado, porque agora eles tinham que ter uma nova vida em Cristo. E fazer parte disso e abrir mão, consequentemente, dos deveres da igreja, de estar assistindo aos cultos. Foi muito complicada a relação entre esportes e o cristianismo. Isso durou por séculos, tá? Isso não é algo que passou assim, isso demorou muito tempo para passar. Inclusive, até hoje, você vai encontrar alguma resistência para se ter uma ligação entre esporte e cristianismo. Até hoje, vão ter igrejas que vão condenar a junção disso porque o esporte vai estar ligado ao paganismo, ligado à idolatria, e o cristianismo não pode estar ligado com essas coisas. Então, para várias igrejas ainda hoje, ou não sei várias, mas algumas igrejas hoje, ainda é difícil, é um tabu ainda a ser pensado a ligação entre esporte e cristianismo, porque isso vem lá de trás, desde o primeiro século, há uma luta contra esses fatores, mas isso a gente vai abordar na nossa parte 2, que vai ser a questão mais enfática na idolatria ao esporte, ao corpo e como a igreja lidou com isso pelos séculos até chegar nos nossos dias. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com seus amigos também nas suas redes sociais. Todo domingo um vídeo novo aqui do Missão Atleta para a gente entender um pouquinho mais sobre esporte e cristianismo. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Até semana que vem.